Olá, sou Paulo Eduardo, nós estamos chegando para mais um estudo aqui no canal Minuto Missionário. Muito obrigado por já estar aí do outro lado. Eu desde 6 horas da manhã estou por aqui, aguardando você chegar, você passar no YouTube, no canal Minuto Missionário, desde 6 horas da manhã e durante o dia em diversas plataformas. Estamos aí espalhados e até mesmo sendo retransmitidos por algumas emissoras de rádio. Deus abençoe você, onde quer que você esteja nos acompanhando. Não deixe de interagir conosco. É sempre importante você que acompanha pelo YouTube curtir, comentar e compartilhar com outras pessoas a nossa programação, para que mais pessoas tenham acesso a este programa. Eu quero agora convidar você a me acompanhar em mais um estudo. Vamos juntos? Nós estamos estudando a primeira carta que Paulo escreve aos Coríntios, hoje começando mais um bloco de estudos, capítulo 2, versículos de 6 a 9, mas hoje vamos nos deter no versículos 6 e 7. 2 Coríntios 2, 6 e 7. Diz assim a palavra de Deus: entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, mas não porém a sabedoria deste século, nem a dos poderes desta época, que se reduzem a nada. Mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória. Nós temos desse bloco aqui dos versículos 6 a 9, 3 verdades muito implícitas, né? Muito sublimes que podem ser destacadas aqui. A primeira, a origem da sabedoria. Paulo diz no verso 7, né? Jesus Cristo crucificado é a sabedoria de Deus. A verdadeira sabedoria, a sofia, não é a filosofia. A verdadeira sabedoria é o Evangelho. É isso mesmo. A sabedoria de Deus não está na sofia, na filosofia humana, mas no Evangelho. A sabedoria de Deus é Jesus Cristo e este crucificado. E Paulo precisava dizer isso aqui para os Coríntios. Eles viviam numa época onde a filosofia humana, onde a busca pela sabedoria estava muito pautada não nas ideias humanas. Os grandes filósofos da época influenciavam muito a igreja em Corinto. E Paulo precisava trazer para eles: olha, a sabedoria verdadeira não é a filosofia. A sabedoria verdadeira é o Evangelho. Paulo precisava esclarecer isso aqui, qual é a origem da sabedoria. A sabedoria de Deus é Jesus Cristo. A sabedoria não procede de homens, mas de Deus. Paulo diz: falamos a sabedoria em mistério, diz o verso 7. Essa sabedoria não é resultado de uma reflexão humana, nem de pensamentos refinados dos corifeus da filosofia. Essa sabedoria vem de Deus, não de homens. E Paulo chega a dizer no verso 6, que lemos aqui: entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados. O termo experimentados é difícil de entender, porque a palavra teleios, de onde vem a palavra maduro, que nós conhecemos hoje, Paulo está falando de certa categoria de crentes. Não necessariamente nesse aspecto Paulo está falando de crentes maduros, mas ele está falando de uma distinção entre sábios do mundo, entre os sábios do mundo e aqueles que são convertidos. Paulo, ao usar a expressão maduro, ele está falando sobre aquelas pessoas que são considerados como sábios no mundo e contrapondo com os convertidos. Esses experimentados são, na verdade, os que são convertidos e têm agora o Espírito Santo, que são novas criaturas. Em outras palavras, Paulo está comparando os salvos com os perdidos. Ele está falando daqueles que têm uma sabedoria humana, daqueles que agora têm o Espírito Santo e conhecem a verdadeira sabedoria. Paulo orienta que essa sabedoria não começou na história, mas ela começou na eternidade. Paulo orienta que a verdadeira sabedoria não está na história humana, não está nesse mundo,
mas ela é de um plano soberano de Deus. Ele diz no verso 7 que a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus preordenou desde a eternidade. Outrora escondida, mas agora plenamente aberta e revelada às pessoas. A verdadeira sabedoria não procede dos homens, mas de Deus. Nossa salvação foi planejada na eternidade. Até a morte de Cristo estava nos planos de Deus. Atos nos diz isso, capítulo 2, versículos 22 e 23. Lá em 1 Pedro também reforça essa ideia, 1 Pedro 1, versículos 18 até o versículo 20. O Evangelho ele não é uma ideia tardia, um plano de última hora. O Evangelho não foi um jeito que Deus deu de repente para resolver um problemão, não. Mas foi algo planejado na mente de Deus desde a eternidade. Nós só conhecemos a Deus porque Deus se revelou a nós. O conhecimento de Deus não é produto de uma investigação humana. O que nós sabemos de Deus não é porque nós conseguimos descobrir de Deus, mas Deus se revelou. Nós não conhecemos pela sabedoria humana. Nós não conhecemos pela nossa sabedoria, mas nós conhecemos porque Ele se revelou a nós. Deus se revelou na natureza, na consciência e nas Escrituras e em Jesus Cristo. E qual o propósito de Deus em abrir essas cortinas e nos mostrar a verdadeira sabedoria que é Jesus? Deus preordenou essas coisas. E o verso 7 traz essa informação que Deus preordenou essas coisas também para a nossa glória. Eu fiquei pensando o que é que Paulo está querendo dizer com isso, a nossa glória, que a sabedoria de Deus objetiva não apenas a sua própria glória, mas também a glória da igreja. A sabedoria de Deus inclui você na medida em que ela objetiva a glorificação, ou seja, a sua entrada no céu, a redenção que há em Jesus Cristo. E o propósito dessa sabedoria não é apenas a glória de Deus, mas também a glória dos remidos. O plano de Deus sempre objetiva a plena glória de Deus. Está em Efésios capítulo 1, verso 6, verso 12 e verso 14. Mas ela também culminará na nossa glória, na nossa completa redenção, quando nós deixarmos esse mundo para estarmos com o Senhor nos céus para todo sempre. João 17, 22 a 24 fala isso e Paulo reforça Romanos 8, 28 a 30. Que precioso saber disso, né? Sabedoria de Deus, tão diferente da sabedoria desse mundo. Um mundo onde muita gente se acha tão sábio e Deus se revela muitas vezes aos mais simples, né? E eu gosto de olhar isso no seio da igreja. Eu gosto de olhar isso no seio da igreja, quando nós estamos reunidos como igreja. E eu vejo ali pessoas tão simples, pessoas muitas vezes com uma cultura, humanamente falando, um saber tão limitado, humanamente falando, e talvez desprezado por tantos. E eu olho para esses irmãos e sempre fico pensando como Deus é maravilhoso. Revelou a verdadeira sabedoria para uma pessoa dessas, que talvez nunca estudou ou tenha estudado tão pouco, talvez tenha pouco conhecimento de tantas coisas, mas conhece a coisa mais importante, experimentou a verdadeira sabedoria. E isso para a glória de Deus e para a glória dele, para a glória da igreja. Louvado seja Deus por isso. Muito obrigado por me acompanhar em mais um estudo e eu te espero no próximo encontro, se assim o Senhor nos permitir.